Pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse caso aqui é muito interessante, é muito prático e não foi eu que vi esse exame, é uma senhora de outro estado, inclusive, que solicitou que eu reavaliasse o eletro. Então ela me mandou só uns fragmentos do eletro, né, aquelas páginas que a gente envia para o paciente. Um outro colega já tinha laudado o exame, então ela pediu que eu desse uma revisão no exame e comentasse. Mas o fragmento que ela já tinha me enviado, que ela me enviou, né, já é suficiente para a gente discutir o caso. Ok, vamos discutir esse caso aqui então. Paciente GFT, 8 anos, é uma menina e é uma opinião sobre um traçado de EEG, uma opinião sobre a gravação de um EEG aqui de 14/1/25, a pedido da mãe. Então, a mãe me envia algumas páginas. É um fragmento de EEG, aproximadamente 23 páginas de traçado, com referências em CZ, auriculares e bipolares. Quais são os antecedentes da criança? Ela apresenta alguma dificuldade escolar, mas não apresenta história de epilepsia. A ressonância mostra uma discreta diminuição do tamanho dos hemisférios cerebelares sem lesões focais. E o painel que ela fez para cerebelopatias foi normal. A gente vai dar uma olhada no exame e depois a gente discute o laudo. Nós vemos então que o exame começa em vigília, a gente tem bastante atividade rápida. Por que é vigília? Olha aqui, O1 e O2. A gente vê um alfa fragmentado junto com ondas lentas posteriores da juventude. E mais no final aqui do traçado dessa página, realmente nós vemos ondas agudas de projeção em T4 e T3. E aqui, na segunda imagem, nós podemos ver que aparece também projeção para C4, olha, com alta amplitude aqui, T4, vamos ver T3, e o que chama atenção é que essas descargas, elas são independentes. Então você tem um foco hora direita, centro temporal direito e hora esquerda. Vamos ver se tem central à esquerda. Aqui tem aqui, ó, centro temporal à esquerda. Mesma coisa, ó, C4, T4. Repete aqui. Embora, vamos ver do lado esquerdo aqui como é que nós estamos aqui. C3, aqui nessa página só apareceu mais aqui do lado direito. Vamos prosseguir. Aqui, ó, alta amplitude da ponta onda em C4. Você vê que há uma difusão aqui para P4. T4 também tem alta amplitude, mostrando que o foco ele é centro temporal. Temos também a formação de um dipolo, mas eu não vou entrar aqui na questão do dipolo agora. Apenas comentando que o dipolo ele mostra que o traçado ele é benigno, é um traçado tranquilo. Isso aqui não é nada grave. T4 novamente. Agora já inverteu, né? Agora a gente vê uma descarga ponta onda, T5, T3, C3. Agora está até mais posteriorizada um pouquinho. Aqui agora a mesma coisa, né? T5. Ah, detalhe, né? Você vê que a criança agora, se você olhar aqui nas regiões posteriores, a amplitude diminuiu em O1 e em O2. Então, apesar de ter um ritmo rápido misto aqui, você vê que a criança já está sonolenta. Ela não está em vigília plena. Ela se encontra sonolenta. Você vê a atividade teta aqui mais difusa, realmente está entrando em sono essa criança. Então, por isso é que essas descargas elas vão aumentando. Isso é típico desse tipo de descarga epiléptica. Você ter o aumento dos seus disparos quando a criança está entrando em sonolência. Essa região aqui, C4, no escalpo, e C3, onde é que está o C3 aqui? Deixa eu ver. Onde é que está você? Está aqui, ó, C4 e C3, né?
Essa região é chamada região rolândica. Então, as descargas que ocorrem nessa região, elas são chamadas de rolândicas, descargas rolândicas. Descargas que ocorrem nessa região e se estendem aqui para tanto para o T4 quanto para o T3. Aqui não aparece no T3 porque a descarga está só do lado direito nesse momento. Mas agora já aparece aqui do lado esquerdo. Você vê aqui a projeção para T3, T5, C3. Criança, ela tá, tem hora que ela dá uma acordada, né? Ela melhora aqui o padrão dela do elétron, tem hora que ela está em sono. T4 novamente. Ela tem descargas frequentes, epilépticas, mas não são descargas contínuas, elas são frequentes. E aqui a gente vê, ó, aqui é artefato, perdão, aqui é descarga. Aqui é mais artefato, criança mexeu, né, piscou, mexeu a musculatura, aparecem esses artefatos aqui. E aqui não, aqui é descarga epiléptica, descarga que a gente denomina ponta-onda. Ponta-onda. Mas elas são descargas assim benignas. São descargas assim bem tranquilas, não é nenhum tipo de epilepsia grave. Mesmo porque a atividade de fundo, quer dizer, o jeitão do elétron, é um jeitão assim muito bom. A atividade de fundo ela tá boa, tem bastante atividade rápida, tem simetria entre os dois hemisférios, embora tenha essas descargas. Aqui mudou o aspecto da descarga, porque a montagem, em vez de a gente usar a orelha, a gente está usando agora os eletrodos do próprio escalpo, então muda mesmo. Só um detalhe. A gente tem velocidade do papel, que aqui não faz muita diferença, né? Porque na verdade depende do tamanho da tela. Você tem os filtros para ritmos lentos, filtros para ritmos rápidos, filtros 60 Hz, sensibilidade, mas está faltando uma coisa importante aqui, muito importante, que é a taxa de amostragem. Ele tem que colocar aqui a taxa de amostragem para a gente. Isso é uma questão mais técnica, que o equipamento aqui ele não está mostrando. Tem que ter aqui embaixo, taxa de amostragem. Eu preciso saber a amostragem disso aqui. Persiste, né, aquela descarga epiléptica. Às vezes ela aumenta a quantidade, né, do seu aparecimento, porque aqui já está num sono mais profundo, né? Você vê que o alfa desapareceu, predomina uma atividade lenta de maior amplitude. Por que que aponta tudo para baixo aqui? Por que está apontando tudo para baixo? Porque a descarga provavelmente ela está se manifestando principalmente aqui em C4, que é perto do CZ, contamina o CZ fica negativo, aponta para baixo aqui. Mas não é nada, isso não quer dizer absolutamente nada, é só uma questão de contaminação. Nesse momento você vê que depois já não contamina mais. Olha aqui. Descargas em C4, vamos ver se tem C3 também aqui, C3, tem aqui ó, C3 aí. E são regiões diferentes do cérebro, porque olha só, aparece aqui nesse momento, não aparece aqui no C3. E aqui aparece no C3 e não aparece no C4. Então são focos independentes, mas para esse tipo de descarga aqui, confirma ainda que é bem tranquilo. Nesse tipo de descarga epiléptica, ondas centrotemporais, quando você tem descargas ocorrendo dos dois lados, dos dois hemisférios cerebrais independentes, isso é um bom prognóstico. Veja que aqui ela despertou, né? Está com uma atividade mais rápida. Você tem um alfa aqui posterior, misturado com ritmo rápido, misturado com teta, e aí praticamente sumiu. Quando ela começa a ficar mais sonolenta, aparecem as descargas epilépticas de novo. Fim da apresentação. Bom, a colega que laudou esse exame aqui, ela laudou muito bem o exame. Então veja como é que foi o laudo dela. EG em vigília e sonolência espontânea, chegou até sono, né? Com prova de hiperventilação sob condições técnicas satisfatórias. Atividade de base é simétrica, regular e organizada. Ótimo. Em regiões posteriores, evidencia-se ritmo com frequência média de 9 Hz, amplitude média de 50 microvolts, fragmentando-se durante a sonolência e bloqueado com abertura ocular. Está falando aqui do ritmo alfa. Observa-se ainda ondas beta em regiões anteriores, que é normal, né? E ondas teta raras aumentando com a sonolência.
Destaque-se da atividade de base paroxismos epileptiformes do tipo complexos ponta e onda agudas em região rolândica, temporal média, bilateral, independente. Que é aquilo, né, ocorrendo dos dois lados, frequentes. Conclusão, EEG de vigília e sono, sonolência, né, espontânea com prova de hiperventilação revelou. Atividade de base normal, tá perfeito. Perfeito. Paroxismos epileptiformes do tipo complexos ponta e onda agudas em região rolândica, temporal média, bilateral, independente, frequentes, ponto, tá ótimo. Aqui a gente já, ela encerra descrevendo o que ela viu no traçado e aí o clínico ele vai se orientar baseado na presença dessas descargas epiléticas. Eu faria basicamente o mesmo laudo, mas da seguinte maneira, só para a gente poder aprender juntos aqui. Então, uma opinião sobre a gravação do EEG realizada em 14 de 11 de 25. Eu tenho um viés aqui, tem um problema, que eu olhei só as páginas que foram enviadas, essas páginas que vocês viram. Eu não vi o exame inteiro, eu não fiz novas montagens, não pude reformatar, nada disso. Mas já dá para ter uma ideia muito boa. Antecedente, ela tem dificuldade escolar, então não tem história de epilepsia. Não tem história de epilepsia. Ressonância magnética mostra essa discreta diminuição do tamanho dos hemisférios cerebelares sem lesões focais, painel de cerebelopatia normal. Basicamente, eu descrevi a mesma coisa que a colega. Eu só contei em alguns momentos que a frequência variou, a frequência dominante posterior, né, o ritmo de base, né, variou de 9 a 10, só isso. Mesma descrição da vigília do sono e a presença de descargas paroxísticas frequentes por ondas agudas de projeção T3, C3, porque o foco ele deve estar no meio, né, desses dois eletrodos aqui, provavelmente, e difusão para F7, T5, P3 e descargas independentes para T4, C4. São descargas epilépticas, mas são descargas epilépticas, vamos dizer assim, de baixa epileptogenicidade, de baixa capacidade de produzir crises. Conclusão, EEG digital e quantitativo apresenta atividade de base normal em vigília, atividade de fundo normal em sono espontâneo, grafo elementos anormais caracterizados por ondas agudas centrotemporais bilaterais independentes. Então, essa atividade ponta-onda é uma atividade epilética, mas está na região central. Acabou, eu posso encerrar aqui. Esse exame acabou, está respondido. Mas, se a gente colocar uma correlação eletroclínica, ajuda tanto a família quanto o colega que vai receber o exame. Então, eu coloquei alguns comentários aqui que eu acho pertinentes no laudo. Caso a paciente não apresente crises epiléticas, então é aquela criança que não tem crise epilética. Essas espículas, ou pontas, ou spikes centrotemporais em crianças normais e sem crise rolândica. O que é que a gente faz? A criança tem descarga epilética, mas não é epilética. Então, essas espículas centrotemporais ocorrem em 2 a 3% das crianças em idade escolar, crianças normais. 2 a 3% é bastante. É 3 crianças em cada 100. Das quais, essas crianças aí, menos de 10% desenvolvem crises rolândicas. Essas espículas centrotemporais aqui, elas são dependentes da idade, ou seja, pode aparecer a partir de 1 ano de idade, mas o pico é entre 7 a 10 anos. Se a criança tem crise, depois que as crises param, persistem ainda essas descargas aqui, mesmo depois que a criança não tem crise mais. E geralmente elas desaparecem antes dos 16 anos. Até os 16, a gente fala, né, para a família assim, olha, até os 16 anos o eletro dela vai limpar, vai ficar ótimo. Só que tem um detalhe, né, elas são muito comuns também em parentes de crianças com epilepsia rolândica. Então o que acontece? Se um parente, um priminho, uma priminha lá, um tio, teve uma epilepsia rolândica, a criança pode não ter nada e ela pode, né, em relação à epilepsia, e pode apresentar as espículas rolândicas. Então, se o médico vai tratar ou não, isso é um critério clínico do médico que está tratando. É um critério clínico. Geralmente, quando a criança não teve convulsão, não se trata.
Entretanto, há um risco aqui de menos de 10% de terem crises rolândicas. Então, vai depender muito do critério do médico, porque se você trata, provavelmente essa epilepsia é fácil de tratar. Então, se você trata e a criança iria ter crises, ela não tem. Só que é só 10% que tem crise. Então, se você não trata, às vezes a criança também não tem. Só que tem risco. Pequeno, mas tem. Então, o médico ele fica ali, né? Se eu não trato e a criança tem uma crise, a família vai fazer bico para mim, eles não vão gostar. Entretanto, se eu trato e a criança não tem crise, a família acha que não precisava tratar. Então, isso aí vai muito do feeling do médico, da família, de entrar em contato, conversar direitinho, ver o que é melhor. Mas vamos continuar aqui. Essas espículas centrotemporais, elas são dependentes da idade, como já falei, etc. Elas são comuns entre parentes, então, de crianças com epilepsia rolândica. As crises, as espículas centrotemporais, dependentes da idade, elas ocorrem frequentemente em várias doenças cerebrais orgânicas, com ou sem crise epiléptica. Tumores cerebrais, mas a neuroimagem dessa criança aqui está normal, então não tem tumor. Síndrome de Rett, que tem uma série de características que essa criança não tem. Eu já vi o fenótipo da criança, a gente já viu o genótipo também, porque ela tem estudo genético. Então, por isso mesmo, ela não tem síndrome do X frágil também. E a ressonância não mostra displasia cortical. Então, ela não tem nenhum desses processos aqui. Mas e aí? Ela tem as espículas centrotemporais. Então, existem crianças que têm essas espículas centrotemporais, mas elas ocorrem incidentalmente, assim, por acaso, de vez em quando, em crianças não epilépticas com alguns sintomas. Por exemplo, dor de cabeça, dificuldade na fala, alterações do comportamento, dificuldade de aprendizagem, que é o caso dessa criança. Alguns estudos mostram que a presença da descarga ali, quando a criança tem a descarga, e se forem muito frequentes, a descarga pode comprometer a memória e a atenção da criança. Então, existem alguns estudos que falam isso. Então, às vezes, você tratando, se você conseguir diminuir a quantidade de descargas, pode ser que ajude na aprendizagem. Mas isso é discutido. Isso é muito discutido ainda. O outro caso aqui. Então, nesse caso, esses comentários aqui é para criança que não tem crise epiléptica. Então, essa criança ela não tem crise epiléptica, que é o caso aqui, né, dessa paciente. Ela não tem crises epilépticas. Caso a paciente apresente crises epilépticas com esse tipo de alteração, que ela vai ter é uma epilepsia, a conhecida epilepsia rolândica. Anteriormente, epilepsia rolândica, né? Agora é selects. Então, lembrando que as pontas, que essas pontas funcionais aí, aqui, funcional quer dizer sem lesão cerebral nenhuma, elas podem ocorrer até 2 a 4% de todas as crianças sem epilepsia. Incluindo aqui, ó, crianças normais sem convulsão. E mais frequente, como eu mostrei ali em cima, em crianças com distúrbios neurológicos, aqui, ó, médicos, aqui, ó, esses aqui, né, que não são epilepsia. Então, eles podem ter isso. Então, essa síndrome, a gente chama, no geral, assim, de síndrome benigna de suscetibilidade a convulsões na infância. Repetindo, né, mais de 90% dessas pontas não tem manifestação clínica, não tem convulsão. A prevalência de pontas, dessas pontas funcionais, né, que não tem lesão, elas geralmente são centrotemporais, como o caso dessa criança, que 62%. Elas são benignas. O que é mais importante? Poderia ser uma epilepsia occipital idiopática da infância tipo Gaston? Poderia ser, mas as pontas elas são mais posteriores. Mas também entra no grupo aqui dessa síndrome de suscetibilidade. Poderia ser uma epilepsia idiopática fotossensível do lobo occipital? Esse quadro foi reconhecido, mas não parece ser esse paciente que apresenta as espículas mais centrotemporais. Então, se você comentar com alguém, falar com algum médico, algum neurologista, que o mais comum
quadro mais comum que se encontra nesse tipo de descarga, que é a epilepsia rolândica, ele já sabe direitinho do que é que você está falando. Raramente crianças com epilepsia rolândica podem ter um EEG normal, quer dizer que o contrário também ocorre. As pontas podem ser muito pequenas, ou essas pontas espículas que a gente viu ali aparecem apenas durante o sono, não REM. E quando você fica repetindo eletros, repete, as pontas epiléticas podem aparecer à direita ou à esquerda. Mas pode aparecer à direita ou à esquerda no mesmo exame também, como a gente viu. Elas são muitas vezes pequenas, abundantes, às vezes são gigantes. Elas variam muito de morfologia, mas não quer dizer que isso é ruim, não. Essas descargas aqui, elas são benignas. Elas, assim, a longo prazo, elas desaparecem e elas não causam problemas para a criança no futuro. Geralmente é isto. A prevalência dessas descargas, então, aqui, pode ter descarga generalizada também associada a essas espículas que a gente não viu, nós não vimos. Mas você pode ter de 0 a 54% de descargas generalizadas associadas, que no caso dela, a gente não se viu isso aí, mas no geral seria que mais uns 10% dos casos, acho que é mais comum do que 0 a 54%. Nos casos de Panayotopoulos, essas descargas generalizadas ocorreram em 4% dos pacientes com epilepsia rolândica e consistiram em breves surtos de 1 a 3 segundos apenas. Então são descargas generalizadas muito breves, geralmente por ondas lentas, misturadas a pequenas pontas, então dá até dúvida se aquilo ali é uma descarga ou não. Aqui eu estou repetindo, acho que a gente repetiu aqui, tá vendo? Isso aqui é um erro só de impressão. Ok? Então, esse traçado aqui é um traçado que mostra uma situação em que você tanto pode ter epilepsia quanto não. Então, se você vai medicar ou não, é critério do colega, é critério da clínica que a paciente apresenta, e isso aí é discutido, então, com a família. Finalizando, como vocês podem ver, essa questão de medicar ou não medicar vai depender do caso clínico. O certo, no livro, é que a pessoa tem uma convulsão, após a segunda convulsão, dependendo do caso, é que a gente começa a medicar a pessoa. Porque é comum que algumas pessoas tenham uma convulsão só ao longo da vida e não tenham mais nada. Entretanto, se a ideia do filho ou do ente querido ter uma convulsão é insuportável para a família, às vezes é mais aconselhável então que se medique a critério do médico e da família. Os dois discutem entre si a melhor opção, porque o tratamento, você não está tratando ali um livro, você está tratando uma pessoa. Então, cada caso é visto individualmente. É isso. Abraço a todos, obrigado pela sua participação.